questão do Deltan Dallagnol, condenação do TCU. O que vocês acharam? Paulinho, começa você essa, cara. Bom, vocês sabem que eu acho que o que esses procuradores fizeram com o dinheiro público foi uma farra mesmo, né? Mas é claro que parece que tem um revanchismo contra o Dallagnol, né? Não me parece nem um pouco improvável que ele esteja sofrendo uma perseguição política através do sistema acusatório judicial. E eu sempre acho isso um absurdo. Eu falo que é um absurdo contra o Dallagnol, é um absurdo contra o Trump, é um absurdo contra o Lula. Eu falava isso. Para o Guga ficar bem tranquilo também, dizer que era um absurdo contra o Lula, era um absurdo contra o Eduardo Cunha, quando acontecia contra o Sérgio Cabral. O sistema acusatório, ele tem que funcionar de forma absolutamente imparcial e sem nenhum componente político. E na regra, na dureza da lei. Então é um absurdo contra qualquer um. Vocês não vão me ver nunca defendendo contra quem eu desprezo algo que eu não gostaria que fosse feito com quem eu simpatizo. A regra tem que valer para todo mundo. Agora, fica complicado o Dallagnol reclamar de arbitrariedade, né? O Dallagnol ou o Janot. Os dois foram os reis dos atos arbitrários. A Operação Lava Jato foi marcada por uma série de arbitrariedade, vazamentos rotineiros de informações sigilosas combinadas com a imprensa, combinação entre juiz e procurador, prisões preventivas que basicamente eram sequestros, né, das pessoas, forçar delações premiadas, delações sem provas que foram utilizadas nos processos, a relação e manipulação da opinião pública constante. Num dado momento, eles voltam do Supremo Tribunal Federal e comemoram o faquinha é nosso, né? O Janot foi o homem que simplesmente afundou o Brasil durante um dado momento. E vocês lembram daquela confusão? Um conluio, né? Sempre imprensa e aparato acusatório judicial, se vocês lembram, no caso do Joesley, aquela situação onde gravações que, no final das contas, acabaram nem podendo ser usadas nos tribunais, foram invalidadas nos tribunais, mas que conseguiram, basicamente, acabar com o governo Temer no momento onde o Brasil estava fazendo reformas importantes. Atrasou a reforma da Previdência aí 2 anos. Só o atraso da reforma da Previdência, por conta dessa maluquice que o Brasil viveu, só o atraso da reforma da Previdência é mais do que todo o dinheiro que a Lava Jato supostamente recuperou, que não recuperou. Isso é uma outra história da carochinha. Mas, então, Paulinho... É uma tristeza, só para eu concluir, Paulo, é uma tristeza ver que o chicote sempre muda de mão. O pau que dá em Chico sempre acaba dando em Francisco. Então, o Dallagnol e o Janot, que num dado momento foram os caçadores das bruxas, eles terminam caçados. Porque o processo revolucionário, ele é assim. Todos os revolucionários iniciais, eles terminam na guilhotina. Ô Paulo, faz parte do processo. Só fazer um complemento nessa tua fala. O que você está dizendo, traduzindo o que você está dizendo, é que as instituições brasileiras são aparelhadas. Não, mas é uma surpresa para você que as instituições, que o sistema judicial brasileiro, não é só brasileiro, não. É isso que você está dizendo, não é? Claro, o sistema judicial americano também está aparelhado. Tanto que nós estamos vendo. Ontem eu não trouxe aqui no Morning Show porque não sabia da notícia. Você foi ver quem era o juiz que tinha mandado o Donald Trump, tinha mandado fazer busca e apreensão na casa do Donald Trump. Você vai ver a história do cara, que coisa maluca. O sujeito que mandou fazer busca e apreensão na casa do Donald Trump era antes promotor de acusação contra o Jeffrey Epstein, aquele pedófilo que era melhor amigo do Bill Clinton, né? Depois ele sai no meio do processo de acusação. Isso não saiu em quase nenhum lugar no Brasil, mas é real. Notícia do New York Post. Depois ele sai do processo de acusação e se torna advogado dos acusados. E foi depois investigado por ter vazado informação privilegiada pro Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, que era, volto a dizer, melhor amigo do Bill Clinton. Bill Clinton ia para a ilha do Jeffrey Epstein fazer orgia lá com ele. Sim. Isso é uma coisa que o próprio documentário na Netflix fala sobre isso. Então não estou nem falando uma coisa controversa. Quando sai no documentário da Netflix, eu acho que, de repente, até o Guga já sabe. Porque aí já cai no domínio público, não é nenhuma informação mais mas a questão controversa. É o Bill Clinton... Não, mas peraí, é que vocês estão indo para os Estados Unidos. Vamos voltar aqui, turma. Bill Clinton não dá para dizer que eu estou falando que o sistema... Perfeito.
Perfeito. O sistema judicial se tornou politizado. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Vou perguntar para o Guga e para a Zoe isso, porque esse caso específico do TCU, ele me chama a atenção, porque eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. Porque se as instituições, eu pelo menos parto desse pressuposto, servirem justamente para qualquer tipo de vingança, seja para A ou para B, nós vamos estar numa situação um pouco complicada. Mas a gente já está nessa situação. Então, mas aí eu vou tentar elencar aqui alguns pontos que me chamam a atenção nisso. Eu não vou entrar no mérito dos erros que o Deltan possa ter cometido como procurador. Eu estou olhando justamente a condenação. A condenação do Tribunal de Contas da União, ela parte de dois pressupostos, na minha avaliação, completamente equivocados. O primeiro deles, julga gastos da Operação Lava Jato agora. Então nós estamos falando de agosto de 2022. A Operação Lava Jato teve 7 anos, hein, turma? 7 Tem gente anos no Lava Jato que está preso até agora com prisão preventiva. Não, mas você acha que é menos ou mais grave? Não, Paulo, o que eu estou dizendo é o seguinte... O sujeito está preso preventivamente. Paulo, é que você está misturando, as coisas. Você está misturando o julgamento da operação com a avaliação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, avalia gastos. O ponto que eu estou trazendo é o seguinte... Gastos da Operação Lava Jato aconteceram 7 anos. Por que isso agora? Por que não avaliaram o primeiro ano da operação, o segundo ano da operação, o terceiro, o quarto, por que não falaram que não era para ser julgado em Curitiba, né? Esperaram 7 anos. Resolveu avaliar gasto agora? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca vi na minha vida alguém ser condenado por gastos sem ter ordenado despesa. O Deltan Dallagnol não ordenou nada. Nada. Nós estamos falando aqui de uma condenação que não tem ordenamento. Ordenamento na gestão pública que eu me refiro o cara, para ser condenado da maneira como ele foi condenado, necessariamente precisa ter assinado empenho, ou seja, ele é um ordenador de despesa, ele gerencia orçamento. Aí sim o direito público vai em cima dele se esse gasto foi um mau gasto com o dinheiro público. Agora, nós estamos falando aqui de uma condenação do Deltan que não tem ordenamento. Ele não era ordenador de despesa. Mas isso é muito sério, gente. Mas em cima de um orçamento que era possível ele ir lá e pegar. E pelo que eu entendi, ele não é ordenador. Mas quem indicava, é o ordenador de despesa é o Ministério Público. É o Ministério Público. Sim, é o Ministério Público acima dele. Acima dele. Ele indicava. O Ministério Público não existe. Não existe o Ministério Público. O ordenador de despesa é sempre um indivíduo, nunca é um ente. Mas não era ele. E ele indicava as passagens que deveriam ser custeadas, no caso, por conta da operação. Quem indicava era o Janot, junto com o coordenador, que era o Dallagnol. Isso qualquer membro do Ministério Público vai indicar, olha, eu preciso ir para São Paulo. Tá, beleza, eu preciso. Mas só que acima, juridicamente, existe um ordenador de despesa. O ordenador de despesa poderia ter dito, eu vou autorizar ou não. É ele o responsável. Isso não existe, porque senão qualquer funcionário público... Qualquer funcionário público que, por exemplo... Como não tinham regras claras do quanto eles poderiam gastar, o ordenador... Ele deu uma... Tá, pelo que eu entendi dessa história, você poderia pegar até o quanto tivesse de verba ali. E aí você vê situações onde ele, de fato, poderia, talvez, ter sido um pouco mais econômico. Por exemplo, tinha gente que recebia já auxílio moradia de 4,3 mil reais. Essas pessoas também receberam diárias. Aí alguns disseram, não, mas é porque eu tive que sair da minha cidade e ir para lá e minha mulher continuou na cidade. Então minha mulher ficou usufruindo do auxílio moradia e eu das diárias. Mas aí você vê história de gente que se aproveitou desse momento para colocar a mulher numa cidade e ficar em Curitiba usando diárias. Aí você vê gente que estava com a mulher na mesma cidade recebendo diárias e recebendo... Que não foi o caso do Deltan. Mas o Deltan, mas olha... Você percebe? Você está falando o seguinte, teve gente... Não, eu estou pegando o Deltan. Tudo bem, o Deltan. O que o Deltan fez de errado? O Deltan fez de errado, que ele foi para cima dos caras que são amigos do Lula, que estão lá no Tribunal de Contas da União. Olha, aqui eles fez, pô. Aí isso é vingança. Tadinho do Deltan. Será que o Deltan abusou ou não abusou? Aí a gente... O relatório, e no momento em que o cara quer concorrer. Vamos colocar aqui,
relator do TCU, Bruno Dantas, estava no jantar, em homenagem ao Lula. Só pra eu terminar, gente, é muito fácil a gente querer sempre sair com essa questão de que é uma perseguição política, até porque, de fato, ele comprou briga com muitos políticos, ele entrou para a política, ele tem, de fato, uma série de interesses que ele se colocou contra e que tem gente que quer se vingar. Agora, o Dallagnol é tão vítima assim? Vamos relembrar, por exemplo, das conversas que vazou na Vaza Jato, exatamente sobre essa questão das passagens. Vocês estão pegando a rejeição que vocês têm ao Dallagnol, e isso é uma coisa. A outra coisa é, vou repetir, Tribunal de Contas da União avalia gasto. O TCU avalia grana. O Deltan não recebeu. Mas ele condenou, ele falou na Vaza Jato. Ouve, Paulinho, por favor. Mas ele não recebeu. TCU analisa contas. TCU percebeu que tinha gente recebendo diária, com auxílio moradia na mesma cidade, que tinha gente deixando a mulher numa cidade para ganhar diária com outra. Ele não ganhou diária. Tudo bem, eles estavam se aproveitando, talvez Dallagnol não soubesse. Aí a gente vai lá na Vaza Jato e a gente vê o nível da conversa deles, mostrando que eles tinham um conluio nisso sim, que eles queriam, de fato, usar ao máximo as passagens diárias. Olhem só esse trecho. Tem um trecho. Deltan Dallagnol, 7 de dezembro de 2017. O grupo Filhos do Januário 2. Deltan Dallagnol. Caros, precisamos que indiquem voos para 2018 para consumir valores de passagens e diárias. Quanto mais gastarmos agora, melhor. Pensei, aí ele dá o nome de uma procuradora, e também no Orlando, outro procurador, especialmente, porque eles não conseguem indicar voo para alguns meses do ano que vem. Aí ele volta a falar. Recebemos mensagem do gabinete da Procuradoria informando que ainda tem 108 milhões e mais um tantos mil de disponível em diárias e passagens. 108 mil, desculpa. Disponíveis em diárias, 108 mil, desculpa. Disponível em diárias e passagens. Considerando esse saldo pode ser utilizado apenas em diárias e passagens no ano de 2017 e passagens para 2018, ele nos questiona quanto ainda vamos utilizar e informam se haverá devolução dos recursos. Aí o outro responde. Poxa, sobrando tudo isso? Aí mais um procurador faz. Estou vendo minhas passagens para janeiro e fevereiro. Seria o ideal que todos pedissem, que é para parecer que é uma coisa conjunta, necessária. Você vê que é uma... Pelo amor de Deus, isso aqui está óbvio. Que eles estão se aproveitando dessa situação. Como disse o Bruno. Não, olha, essa mensagem é óbvia. Deixa eu falar. Essa mensagem é óbvia que eles estão se aproveitando. Espera só um minuto. Para ganhar em cima disso. É isso que o Bruno disse ontem. Ô, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês estão falando de, 100 mil reais e tal. Bolsonaro vai lá, gasta R$1 milhão pra fazer motociata, vocês não falam nada. Não, mas aí... Pelo amor de Deus. E a segurança? Todo pré-candidato pra fazer a motociata, campanha antecipada pode. Mas pra... O meu ponto é o seguinte, o que eu tô trazendo aqui é o seguinte, vou repetir, existe uma verba específica dentro da área pública pra diárias. Isso existe, tá? O que o Deltan estava falando... Não é. Não, como eu não acho é moral. Não, eu acho imoral. Eu acho que eles não têm respeito com o dinheiro do contribuinte. Apenas isso. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Tem a verba, mas vocês não estão entendendo. O procurador ou o funcionário, ele pode se locomover. Para isso, ele precisa justamente de uma passagem. Para isso, ele precisa justamente de um hotel. Paulinho, eu acho que esses cargos que têm super salário e além disso tem auxílio, eu acho que é imoral. Okay, mas isso é mamar no Estado em cima de uma falta de regras que não dizia qual era o limite e eles se aproveitavam disso para ganhar em cima, porque se você está usando diárias para o que não é necessário e passagens para o que não é necessário, você está se aproveitando do erário público de maneira pessoal. E você como procurador, é aquela frase, só para terminar, do Júlio César, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, ainda mais um procurador que está julgando as pessoas que estão ali sendo acusadas de corrupção. Esse é o que deveria tomar o maior cuidado e óbvio que não tomou. Não dá para negar, concordo em partes com o que o Paulo Matias falou, que sim, tem uma perseguição política, isso é inegável, porque depois de 7 anos, é agora que está aparecendo isso, é agora que eles estão indignados, é agora que eles querem condenar. Agora, o relator do TCU, o Bruno Dantas, ele jantou num jantar que teve aí em comemoração e homenagem ao Lula. Então, no mínimo, é suspeito. Eu vejo, como o Paulo falou, que a justiça hoje no Brasil, ela tem lado. Infelizmente, eles tomam decisões favorecendo um X lado. Então, é perseguição? Tem
um pouco de perseguição, mas eu também vejo esses gastos como um pouco de moralidade. Sim, nenhuma dessas pessoas públicas tem respeito com o dinheiro do contribuinte. Nenhuma não, porque sempre eu falo que eu não gosto de generalizar. Mas uma grande parte desses servidores públicos ou de políticos, eles não têm respeito com o dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro, porque a gente que paga, o Estado não produz nada. Quem produz é a gente aqui trabalhando e pagando um monte de imposto para bancar aí esses gastos desnecessários. Agora, alguns ficam incomodados, indignados com esses gastos da Lava Jato, mas nada falam do Lula. O Lula, tudo bem, foi descondenado aí, a quadrilha do PT está livre e solta de novo, podendo aí arrombar de novo os cofres públicos à vontade. O Lula, ele se hospeda em suíte de R$6.000, a suíte mais chique de Brasília, R$6.000 a diária. Isso aí, ninguém vê problema. O Lula recebe de salário do PT R$23.200. Isso ninguém vê problema. É dinheiro partidário? É dinheiro partidário. E da onde sai esse dinheiro? Do bolso do brasileiro, novamente. O Lula recebe auxílio para moradia de R$9.000 para morar em bairro nobre aqui em São Paulo. Ninguém fala nada. Eu me indigno com todos que têm gastos em excesso. Eles não têm responsabilidade com o nosso dinheiro. É simples assim. Não pode se indignar com algum só porque você é contra ele e com o outro que você é a favor e simpatiza é a favor. Não, a indignação tem que ser de todos os lados. Concordo. O cartão corporativo, o Bolsonaro gastou 21 milhões e botou em sigilo secreto. Compara com... em hotel. Não, esse sigilo secreto, eu sabia que ele ia tocar nesse assunto. Esse sigilo secreto é para manter a privacidade do Bolsonaro, que sofreu um atentado em 2018. Com esse cartão corporativo, você vê aí o dia a dia do Bolsonaro, os lugares que ele frequenta. É um presidente, não é normal. Ele não é um presidente normal, ele é um presidente que quase perdeu a vida dele em 2018. Todo cuidado é pouco, a privacidade tem que ser mantida. Pode ficar em hotel de 5 estrelas, Bolsonaro, tá tranquilo. Quem tá ficando em 5 estrelas é o Lula, R$6.000. Esses gastos públicos são muito loucos, Paulo. Que loucura, hein, Paulinho Figueiredo? Eu vou